Bom, gente, vamos dar sequência às nossas aulas, né? Eu sei que é difícil, mais difícil aprender assim, através de vídeos, mas que pena que a gente não está em sala de aula praticar e falar mais sobre clínica médica, as experiências, né? A gente tem que falar aqui o foco nas afecções e nos cuidados de enfermagem. Mas também por uma boa causa, a gente não pode estar aglomerando, a gente não pode estar na rua, a gente não pode estar se aproximando um do outro. Então, e também não podemos também deixar abandonar o curso, abandonar uma coisa que é o nosso sonho, que é o seu sonho. Então, temos que dar sequência, né? Focar mesmo, apesar desses vídeos, né? Pegar a apostila, se aperfeiçoar em livros, internet, procurar sempre artigo científico atualizados e confiáveis também. E a gente já falou em alguns sistemas, e agora nós vamos falar das afecções do sistema urinário. A gente acabou de, o último vídeo foi sobre a anatomia e a fisiologia do sistema urinário, e agora a gente vai falar sobre algumas afecções, algumas afecções que afetam o sistema urinário. Sempre vem batendo na mesma tecla, né? Eu sei que se torna um pouco repetitivo, mas é bom focar, sempre lembrar no que acontece na clínica médica, como é o funcionamento, como é a ação do técnico de enfermagem quando chega na clínica médica. Sempre falei, quando você for para o estágio, quando você for para o seu primeiro emprego, você vai se deparar com o setor de clínica médica, né? Você vai se deparar com vários setores, mas você vai diretamente para a clínica médica. Você chega nesses grandes hospitais, você vai se deparar com pediatria, com obstetrícia, clínica pediatra e também a ortopedia e a clínica médica. A clínica médica é onde o paciente está estabilizado no leito, pós-cirurgia, se recuperando de algum trauma, de algum algo que aconteceu na vida desse paciente. Então, é um pós-operatório, um pós-recuperação de alguma patologia e onde precisa dos nossos cuidados específicos de enfermagem, né, como uma troca de sonda, um cuidado, uma troca de curativo, um banho no leito, enfim, várias ações de enfermagem que nós temos que estar treinado para isso. Por isso que seria bom aulas práticas para a gente em sala de aula, mas como a gente não pode fazer essa aula prática, a gente está aqui estou aqui lutando para dar o melhor para vocês através desses vídeos. Então agora a gente vai falar sobre as afecções do sistema urinário. Primeiro, a gente vai falar aqui sobre cistite. Como eu venho falando sempre, toda na enfermagem, na área da saúde, tudo que termina em ite é uma inflamação. Então, a cistite não deixa de ser também uma inflamação do sistema urinário. É definido como uma inflamação da bexiga, geralmente iniciada na uretra, causada mais frequentemente por micro-organismos que podem desenvolver uma infecção, como nos casos de cistite causada por uso de sondagens vesicais ou equipamentos de exames como o citoscópio. Então, a gente vê aqui que os cuidados com as sondas vesicais de demora, sonda nasogástrica, temos que ter vários cuidados, principalmente na hora de colocar, de sondar esse paciente, tem que ser um procedimento, principalmente a sonda vesical de demora, que é um procedimento estéril, um procedimento muito estéril, que você tem que ter muito cuidado
para você não levar uma infecção para esse paciente, levar uma infecção do meio externo. Tem que ser higienizado bem as mãos, tem que ser higienizado. Eu sei que não é procedimento de sondagem de vesical de demora, não é procedimento do técnico de enfermagem, mas o técnico de enfermagem ele tem que saber, ele tem que ficar por dentro do que o que tem que ser feito na enfermagem. Então, é um procedimento estéril, procedimento que você tem que utilizar luva estéril, higienização das mãos adequadas e a bolsa coletora, a borracha, que é aquela que você tem que colocar, completamente estéril, é uso de xilocaína, que é um anestésico que coloca para quando você vai introduzir. A higiene bem feita e, após colocar, os cuidados, né, que é sempre a higienização, a verificação, verificar a quantidade de diurese que tem nessa sonda, o aspecto, e também eliminar a urina, né, com o papagaio que sempre retira a urina do, ou também ensinar o acompanhante a fazer esse tipo de procedimento, que é a retirada da urina. Mas geralmente quem faz isso é a enfermagem. Citoscópio é o equipamento utilizado pelo urologista para visualizar a bexiga, a incidência, né, na maioria dos casos, a cistite nas mulheres causada por Escherichia coli. Destaca-se que o aumento das infecções urinárias também pode estar associado à atividade sexual pela exposição do órgão genitais. Então, essa inflamação, a cistite, é sempre que pode ser causada pelos órgãos genitais, pela atividade sexual, né, má higiene. Tudo isso tem a ver com a infecção das vias urinárias. Em relação aos homens, a cistite geralmente é secundária e algumas outras doenças, como infecções da próstata, no epidídimo ou no cálculo vesicais. O epidídimo é onde armazena o espermatozoide. O espermatozoide é produzido no testículo e armazenada no epidídimo. Então, a infecção também pode ser causada da próstata. A próstata faz parte do sistema reprodutor masculino. A incontinência urinária é comum nos pacientes que tiveram AVC ou outras disfunções neurológicas. As manifestações clínicas. Os indivíduos acometidos pela cistite podem apresentar os seguintes sintomas: urgência miccional, então você sente uma vontade de urgência de urinar, você vai sentir aquela ardência também, aumento da frequência urinária, queimação e dor na micção. Pode ocorrer piúria, né, que é o pus na urina, bactéria, hematúria, que é sangue na urina, e forte dor na região suprapúbica, que é essa região aqui acima abaixo do abdômen. O diagnóstico, para confirmação desses casos, é indicado o exame com elementos, deixa eu tirar isso aqui que não dá para ver aqui. O exame EAS, que é elementos anormais sedimentados, onde são pesquisadas as características da urina e a presença de substâncias anormais, entre elas sangue, pus e bactérias. Deixa eu voltar aqui a imagem. Já nos casos em que os sintomas estão evidenciados de forma clara, uma infecção, ou quando é necessário saber qual é o agente causador e antibiótico que deverá ser utilizado
poderá ser solicitado urocultura ou cultura de urina. Bom, o tratamento, geralmente, obviamente, o tratamento para a infecção urinária é feito com antibiótico, principalmente a cefalexina de 6 em 6 horas. Mas vamos ver aqui, o tratamento das pessoas com cistite se faz do uso de antibióticos, como eu acabei de falar. Uma atuação efetiva da enfermagem consiste em orientar a importância de se tornar todas as doses prescritas, mesmo se houver alívio imediato dos sintomas, devido ao risco de ocorrência da infecção mal curada. De uma maneira geral, a cistite não apresenta situações clínicas que indiquem internação hospitalar, sendo geralmente tratada em nível ambulatorial, que é com a cefalexina, os antibióticos. A prevenção é feita do ponto de vista preventivo. A cistite pode ser evitada pelas mulheres por meio da higiene íntima. Então, para você ver aqui, a infecção urinária, essa cistite, ela tem que ser, você tem que ter um cuidado íntimo, principalmente as mulheres, quando for fazer a higiene íntima, sempre na hora de fazer, na hora de ir defecar, que for se limpar sempre de frente para trás. Né? E evitar também, quando for lavar a questão de calcinhas, passar o ferro também na região do fundilho da calcinha. Sempre fazer essa higiene para evitar infecção do trato urinário. Uso correto de papel higiênico após urinar, então, como eu falei, sempre de frente para trás. Esvaziamento vesical frequente, inclusive após as relações sexuais, por diminuir a quantidade de micro-organismos nos genitais femininos. Visitas periódicas ao ginecologista, muito importante para a mulher sempre estar visitando o ginecologista, fazendo um exame citopatológico também. Para o homem, sempre estar procurando urologista. E aqui a intervenção de enfermagem. Né? Para aliviar o desconforto associado à cistite, tais como aplicar calor e banhos de imersão quentes que ajudam a aliviar a dor e a urgência miccional, estimular a ingestão de grandes quantidades de líquidos para promover o aumento da diurese e eliminar as bactérias no trato urinário, orientar o esvaziamento completo da bexiga a cada 2, 3 horas, com o intuito de reduzir o número de bactérias e para não ocorrer infecção. Lembrar alguns cuidados na coleta de urina para a cultura, oferecer recipiente estéril, orientar a fazer higiene da genitália externa e desprezar o primeiro jato de urina, colhendo a seguir. Bom, agora aqui a gente vai falar sobre urolitíase. O que é urolitíase? Então, a gente vê a função dos rins. Qual é a função dos rins? Qual é a função dos rins? Eliminar substâncias tóxicas, filtrar o sangue. E nos rins sempre, não sei se você já viu falar que a maioria já ouviu falar em pedra na vesícula, pedra nos rins. Então é uma doença que causa muita dor, muito desconforto o ser humano, o indivíduo, e pode levar a cirurgias e outros. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a urolitíase, que é a pedra, propriamente pedra no rim. Entre tantas substâncias que são eliminadas diariamente através da urina, temos o cálcio e o ácido úrico, que são substâncias cristalinas. Presta atenção. Isto é,
formam cristais, o cálcio e o ácido úrico, que são substâncias cristalinas, isto é, formam cristais. Os cristais é famosas pedras no rim. Em situações anormais, estas substâncias se cristalizam, depositando-se em alguma parte do sistema urinário, formando cálculos renais ou urolitíase, né? Tanto faz ou cálculo renal ou urolitíase, que são pedras acumuladas. Não sei se você viu na aula de anatomia que nós fizemos na aula anterior do sistema urinário, aqueles os ductos que vêm dos rins, né? Que são aqueles dois ductos que saem dos rins, que é chamado de ureter, dois ureteres, o direito e o esquerdo, que vai até a bexiga, que traz a urina do rim até a bexiga. Então, aqueles ureter, ele pode ser afetado através desses cristais, que são os cálculos renais. Aqui vem a etiologia. A etiologia é desconhecida, porém alguns fatores favorecem a formação de cálculos, como infecção das vias urinárias, estase urinária, período prolongado de imobilização no leito, ingestão excessiva de cálcio e a desidratação. São muitas as causas que provoca esses cálculos renais. Mas também diz aqui que algumas das causas também são desconhecidas. Aqui a gente tem uma foto de um rim, e aqui você vê, deixa eu ver aqui, olha, você vê aqui no ureter, olha, onde é formado aqui, olha, onde é formado o cálculo, aqui, olha, e ele desloca aqui, olha, esse cálculo, e acaba obstruindo o ureter. Essa parte aqui, que é para levar a urina, ele acaba obstruindo. Você imagine só a dor que o indivíduo, que o ser humano, ele sofre com uma obstrução dessa, né? Que esse cálculo, como eu já vi gente que tira esses cálculos, é tipo é uma pedra cheia como se fosse cheia de espinho, que sai furando essa mucosa aqui do ureter. Então, o paciente ele sofre muito, ele é muita dor que esse paciente sente, que chega até a desmaiar. Então, tem que ser encaminhado para uma cirurgia, para remédio e essas coisas, porque o paciente pode não resistir. As causas podem ser infecção, estase urinária e obstrução, longos períodos sem esvaziar a bexiga, hipercalemia, grande quantidade de cálcio no sangue, hipercalciúria, grande quantidade de cálcio na urina, que pode ser causada por ingestão excessiva de vitamina D, leite e álcalis. Excreção excessiva de ácido úrico, deficiência de vitamina A, hereditariedade, então pode vir de famílias para família. E aqui a gente vê os sinais e sintomas. Então, os sinais e sintomas a gente vê que é muito sofrimento para esse paciente. Muito sofrimento mesmo, né? Depende da localização e da presença de obstrução, infecção e edema. Dor, muita dor esse paciente sente, desconforto em qualquer ponto ao longo do trato urinário, cólica renal, dor aguda, náuseas e vômito, e região lombar extremamente dolorosa. Diarreia e desconforto abdominal. Hematúria, que é sangue na urina, que isso daí provoca sangue porque esse cálculo, essa pedra que está dentro do ureter, ele vem furando, ele vem cortando mesmo o ureter e acaba provocando sangue na urina. Calafrio, febre, disúria, sinais de infecção. Os tratamentos e cuidados de enfermagem. Os objetivos do tratamento são
determinar o tipo de cálculos, erradicar o cálculo para evitar a destruição do néfron, controlar a infecção e aliviar a obstrução, estimular a ingestão de líquido, dieta pobre em cálcio e fósforo. Então, o cálcio é um dos motivos para provocar esses cálculos, o cálcio. Evitar queijos, carnes, peixes e aves. Então, são substâncias, beterrabas, espinafre, feijão, ervilhas, lentilhas e soja, pães integrais, cereais, secos e todos os pães feitos com farinha fermentada, refrigerante, com gás, nozes, pasta de amendoim, chocolate, condimentos à base de cálcio ou fósforo. Então, aqui você vê que são elementos, são substâncias que provocam essa pedra no rim, que é o cálculo renal. Então, se o indivíduo puder evitar esses tipos de nutrientes aqui, eles podem evitar para evitar o cálculo renal. Nos cálculos por ácido úrico, evitar a ingestão de marisco e miúdos. E agora a gente vai falar um pouco sobre glomerulonefrite, então, que é mais outra doença provocada com IT, mais uma inflamação dos glomérulos, que é a glomerulonefrite. Então, a gente vai falar um pouco aqui, são muitas afecções do sistema urinário, muitas afecções, muitas inflamações que provocam o sistema urinário. E uma das inflamações que eu quero deixar você atento é você não ficar muito tempo com a bexiga cheia. Isso daí, não, vou segurar um pouco, não sei o que, aquela coisa porque eu estou sem tempo. Isso daí provoca infecção, provoca bactérias na urina e essa bactéria pode subir para a bexiga e para os rins. Bom, glomerulonefrite é uma doença inflamatória que afeta o glomérulos renais de ambos os rins. Nós, na anatomia, que nós acabamos de ver no último vídeo, a gente falou sobre os glomérulos no sistema urinário. Então, é uma doença inflamatória que afeta os glomérulos renais de ambos os rins. Cada rim tem os seus glomérulos. A enfermidade envolve uma reação antígeno-anticorpo que produz lesão dos capilares glomerulares. Não é uma infecção do rim, mas o resultado de efeitos colaterais indesejáveis no mecanismo de defesa. As causas ocorrem principalmente como complicações de uma infecção. Deixa eu colocar essa imagem aqui de novo. De uma infecção à distância, como aquelas causadas por estreptococos, betas hemolíticos, comuns nas infecções de amígdalas e faringe. Amígdalas são aquelas partes que nós temos aqui, que nós acabamos de falar no vídeo anterior, no vídeo do sistema respiratório. Aliás, os digestórios, amígdalas e a faringe. Pode ser consequência de outras doenças, tipo escarlatina, que é uma doença que tem na língua, impetigo, cachumba, varicela e hepatite B, AIDS e outras. É uma doença de jovens. Sinais e sintomas. Surge geralmente 1 a 2 semanas após a infecção primária e pode apresentar palidez, cefaleia, mal-estar geral, náuseas, vômitos, edema palpebral, facial, dor nos flancos, oligúria, urina turva, pode ocorrer ainda hematúria, que é o sangue na urina, hipertensão arterial e também pode levar a febre. O diagnóstico é feito através de um exame físico e anamnese, são importantes devido à história de infecção anterior, oligúria e urina da cor de Coca-Cola, oligúria que é a complicação na produção da urina. Deu um probleminha aí, vou ver o que foi. Vamos só aguardar um instantinho aqui.
Vou colocar aqui a tela inteira. Eu não sei se está gravando, mas vamos... Bom, está gravando. Compartilhar aqui o vídeo. Bom, vamos compartilhar de novo aqui. Nós estávamos falando aqui dos sinais e sintomas. Nós já retornamos aqui. Deixa eu ajeitar essa pilha aqui, desse controle aqui, desse mouse, que sempre me deixa desse jeito. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Bom, sinais e sintomas surgem geralmente 1 a 2 semanas após a infecção primária e pode apresentar palidez, cefaleia, mal-estar geral, náuseas, vômitos, edema palpebral e facial, dor nos flancos, oligúria, urina turva, pode ocorrer ainda hematura, hipertensão arterial e também pode levar a febre. O diagnóstico é feito através do exame físico e anamnese, são importantes devido à história de infecção anterior, oligúria e oligúria e urina da cor de Coca-Cola. Então, pode surgir aquela urina turva, aquela urina com escura. E oligúria, que é a deficiência na falta de produção de urina. Vou dar continuidade aqui. Exames de urina, presença de hemácias, leucócitos de proteínas. No exame de urina pode dar essas presenças aí, de hemácias, leucócitos e proteínas. Exame de sangue, pesquisa de antiestreptocoxinas. O tratamento, os objetivos do tratamento são proteger os rins insuficientes, a tratar imediatamente as complicações, antibióticos, principalmente a penicilina, se houver suspeita de infecção por estreptococos residuais, repouso no leito, enquanto persistirem os sinais e sintomas, melhora da oligúria, dieta hipoproteica, hipossódica e hipercalórica, reduzir o catabolismo proteico, balanço hídrico para repor as perdas, diuréticos e hipotensores para controlar a pressão arterial, a hipertensão arterial, diálise, ocasionalmente indicado nos casos de oligúria acentuada. No caso da diálise, nós vamos falar mais adiante, que é quando os rins eles já param o seu funcionamento de filtrar o sangue. E as complicações, anemia devido à hematúria, a perda de sangue na urina, provoca a anemia, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, evolução para a cronicidade. E agora a gente vai falar sobre insuficiência renal. Insuficiência renal. Você vê que quando fala em insuficiência, sempre insuficiência, o órgão ele está insuficiente, ele não está em condições de manter as suas funções no organismo. Então, vamos falar sobre a insuficiência renal aguda. É uma perda súbita e quase completa da função renal causada por uma falha da circulação renal ou por lesão glomerular e tubular. As causas, as pré-renais são hemorragia, desidratação, cirurgia da aorta ou dos vasos renais, sepsemias, tudo levando à insuficiência da circulação renal. As sepsemias são uma deficiência de todos os órgãos, quando você tem uma deficiência mesmo que afeta todos os órgãos e é provocada como se fosse uma sepsemia, quando a pessoa morre de sepsemia. Intrarrenais, reações à transfusão sanguínea, anemia hemolítica,
lesão por esmagamento, exposição a agentes nefrotóxicos, antibióticos, metais, chumos e mercúrio, solventes e substâncias químicas como arsênio, etilênio glicol, tetracloreto de carbono e meios de contraste radiopáticos. Glomerulonefrite e pielonefrite agudos. Os pós-renais são obstrução do trato urinário por cálculo, tumores, hipertrofia prostática e estenose. As fases clínicas são o período de oligúria, volume urinário inferior a 500 ml em 24 horas, dura aproximadamente 10 dias. Período de diurese, volume urinário crescendo gradualmente, indicando melhora da filtração glomerular, mas a função renal ainda não atingiu a normalidade. Período de convalescência indica melhora da função renal que pode durar de 3 a 12 meses. Geralmente ocorre uma redução parcial permanente na função glomerular. Então, período de convalescência é o período de recuperação desse paciente. Os sinais e sintomas são mais evidentes na fase de oligúria, que é a pouca produção de urina, letargia, que é aquele paciente com o corpo ruim mesmo, onde quando ele não tem disposição para nada, náuseas, vômito e diarreia, pele e mucosas desidratadas, respiração pode ter mesmo odor de urina, sistema nervoso central, com sonolência, cefaleia, abalos musculares e convulsões, hipercalemia, arritmia cardíaca, parada cardíaca e câimbras musculares, anemia. E aqui a gente vai ver os tratamentos e os cuidados de enfermagem. O tratamento tem por objetivo corrigir as complicações metabólicas e remover as causas, como hemodiálise, diálise peritoneal ou hemofiltração, iniciadas para prevenir complicações causadas pelo acúmulo de potássio no sangue e outras anormalidades. Então, aqui no caso da hemodiálise e da diálise, o paciente ele já foi acometido dos glomérulos, onde faz a filtração de urina, que é utilizado a diálise, que é um procedimento que a gente vai ver mais adiante. Controle hídrico rigoroso, entrada e saída de líquidos nas 24 horas, peso diário em jejum, repouso, dieta pobre em sódio, potássio, proteínas e ricas em carboidratos, administração de diuréticos ou antibióticos, se a causa for uma infecção. Deu outro problema aqui, nós vamos ver o que está acontecendo. Então, vou compartilhar aqui de novo, com certeza está gravando ali, mas vamos dar continuidade aqui. Bom, nós estávamos falando aqui sobre o tratamento e os cuidados de enfermagem, né? Dieta pobre em sódio. Vamos ver aqui mais que cuidados com a pele, como massagear, proeminências ósseas, mudanças de decúbito, uso de hidratantes devido ao estado de ressecamento e edemas, prevenir infecções utilizando técnicas rigorosamente assépticas para
os procedimentos invasivos instalados de catéteres como sondas. E agora a gente vai falar sobre insuficiência renal crônica. Bom, o que é isso? É também chamado de doença renal terminal. A gente vai falar da renal crônica e depois a gente vai falar sobre a renal aguda, que é também conhecida como chamada de doença renal terminal, porque ocorre uma deterioração progressiva e irreversível da função renal, que fatalmente termina em uremia, que é o excesso de ureia e outros produtos nitrogenados no sangue. Então, a insuficiência renal aguda ou crônica, é bom a gente entender que pode levar à fase terminal do rim. O rim tem uma função muito importante no nosso organismo e filtra todas as toxinas do sangue, como a ureia, amônio, o ácido úrico, e também controla a quantidade, o excesso de água no organismo. Você vê que a pessoa que tem problema renal logo começa a inchar o corpo. Por quê? Porque provoca o excesso de líquido. E aí, qual é o problema que vai causar? O que você vai ter que fazer? Não tem outro jeito para você não ir fazer hemodiálise. Hemodiálise é uma máquina que você vai utilizar, o dialisador, que a hemodiálise, como a gente vai falar adiante, é a filtração do sangue. A função que o rim faz é chamado mecanicamente de hemodiálise, né, com um aparelho que é o dialisador. As causas são glomerulonefrite crônica, foi a doença que nós acabamos de falar, hipertensão não controlada, que pode, ao longo do tempo, provocar lesão glomerular. A hipertensão, a pessoa que tem pressão alta, provoca esse tipo de problema. Nefropatia diabética, hidronefrose, devido geralmente ao processo de obstrutivos congênitos. Esta obstrução dificulta o escoamento da urina, que tende a retornar ao rim. Lúpus eritematoso sistêmico, agentes tóxicos como chumbo, mercúrio e cromo. Os sinais e sintomas. Na maioria dos pacientes, os sinais e sintomas vão aparecendo lentamente, sem se dar muita atenção para os fatos. Quando os sintomas mais importantes começam a aparecer, já ocorreu lesão renal irreversível, fadiga, letargia, cefaleia e fraqueza geral. Gastrointestinais como anorexia, náuseas, vômito e diarreia, palidez de pele e mucosa, edema e prurido é coceira, diminuição da saliva, sede, gosto metálico na boca, perda do olfato e do paladar. Então, você perde o cheiro e também pode perder o paladar, que é o gosto. Tendência hemorrágica e confusão mental. Respiração de tipo Kussmaul é um tipo de respiração que nós temos, como coma e convulsões. Geada urêmica é um tipo de doença que leva a essa patologia, geada urêmica. Substância branca em forma de pó que fica sobre a pele, composta principalmente pelo excesso de urato do sangue. Se o tratamento não for iniciado imediatamente, você vê aqui que pode levar à morte também rápida. O diagnóstico é feito através do exame físico,
exame de sangue, com dosagem de ureia e creatinina, exame de urina, urografia excretora, tomografia renal. Os objetivos do tratamento são bloquear a função renal, identificar as causas e tratar os problemas que são reversíveis, como a obstrução, dieta hipoproteica, hipossódica e hipercalórica, restrição hídrica, o volume indicado nas 24 horas depende da capacidade do rim em eliminar a urina, administração de hipotensores, diuréticos e antieméticos, transfusão sanguínea total ou parcial para corrigir a anemia, administração de ansiolíticos e anticonvulsivantes para controlar as convulsões, e a diálise, que a diálise é na fase em que o rim ele não está conseguindo fazer mais o seu trabalho. E, por final, o transplante. Quando não consegue mais, quando a pessoa entra a fazer uma diálise, uma hemodiálise, ele já entra na fila de transplante renal. Quando surge um transplante, ele faz coloca outro rim e aí para com esse sofrimento. Né? Os cuidados de enfermagem, né, dá apoio psicológico, pois esse paciente apresenta dificuldade em aceitar seu estado patológico e irreversível, geralmente fica revoltados e deprimidos e perde o interesse pela vida. Fazer o balanço hídrico rigoroso, verificar peso diário em jejum, proporcionar repouso, conforto, higiene, mantendo os cuidados com a pele, orientar sobre a importância da dieta e da restrição hídrica. Isto requer vigilância contínua da enfermagem, pois os pacientes têm dificuldade em aceitar estas limitações. Estar atento para os sinais de complicações neurológicas, delírio e convulsões. E aqui a gente vai falar, né, que a gente tocou muito no assunto de diálise e hemodiálise, que esses problemas renais todos levam, quando se torna um problema crônico, vai chegar ao ponto que vai necessitar de uma diálise até você conseguir um transplante renal. Então, o que é diálise? O que é diálise, propriamente dito? Quando o paciente faz hemodiálise, vamos ver o que é hemodiálise, vamos saber o que é diálise, que é importante você da enfermagem, você da área da saúde, saber o que é diálise. Diálise é o processo de extração dos produtos residuais e do excesso de água do corpo. Então, veja só essa definição aqui. Diálise é o processo de extração dos produtos residuais e do excesso de água do corpo. Então, como eu estava falando, a função do rim é controlar o excesso de água do corpo, para a pessoa não ficar demasiado, então, e filtra todas as toxinas do sangue, como o amônio, a ureia, o ácido úrico, né? E dentre outros. E elimina também o controle, o excesso de água do corpo. Então, tem uma função muito importante. O indivíduo ele não consegue, de jeito nenhum, sobreviver sem a função renal, que é substituída também pela máquina que chama o dialisador, que é a diálise. Há dois métodos de diálise, a hemodiálise e a diálise peritoneal. Na hemodiálise, extrai-se o sangue do corpo, extrai-se o sangue do corpo e bombeia para o interior de um aparelho que filtra as substâncias tóxicas, devolvendo à pessoa o sangue purificado. Então, na hemodiálise, que é o que? Hemo de sangue, hemo. Tudo que fala hemo é sangue. Diálise é o dialisador, é a máquina. Hemodiálise extrai o sangue, então retira tudo, é colocado um catéter em uma artéria, colocado um catéter em uma artéria. Esse catéter fica instalado lá, é uma pequena cirurgia que faz.
fazendo a instalação desse catéter. Esse catéter fica instalado para conectar com a diálise, com o dialisador. E ele é retirado todo o seu sangue, e está fazendo a função dos rins, que é eliminando todas as toxinas do seu organismo, do sangue, todas as substâncias tóxicas que estão no seu sangue, e controlando a quantidade de líquido que tem no seu organismo. Então, a hemodiálise extrai o sangue do corpo e bombeia para o interior de um aparelho que filtra substâncias tóxicas, devolvendo à pessoa o sangue purificado. Então, o sangue ele vem puro, ele vem novinho. A quantidade de líquido devolvido pode ser ajustada. A diálise peritoneal, que aí é outro tipo de diálise, introduz dentro da cavidade abdominal um líquido. Veja só que isso aqui é diferente, né? Ele chama a diálise peritoneal. Introduz dentro da cavidade abdominal um líquido que contém uma substância especial de glicose e de sais que arrasta as substâncias tóxicas do tecido. Depois extrai o líquido e despeja-se. A quantidade de glicose pode ser modificada para extrair mais ou menos líquido do organismo. Então, você vê que aqui é um procedimento diferente da hemodiálise, né? Que é a diálise peritoneal. Esse aqui é injetado um líquido que contém uma substância. Poxa, de novo minha internet caiu. Caramba, então, pelo que eu estou vendo aqui, eu não esteja tendo algum problema na gravação do meu vídeo, porque, né? Então aqui eu sei que a gravação está continuando, mas a imagem está caindo. Então a gente estava falando aqui do conceito da diálise e da diálise peritoneal e da hemodiálise, não, aliás, da hemodiálise e da diálise peritoneal. A diálise é o processo do maquinário, que é o dialisador, que é feito a hemodiálise. Então, deixa eu dar continuidade aqui. Então, aqui você vê um aparelho fazendo hemodiálise. Esse aparelho aqui, olha o tamanho desse aparelho, olha o mecanismo, olha a tecnologia que o homem, que o ser humano produz para salvar a vida. Por isso que, antigamente, muitas pessoas morriam e não sabiam por que morria, porque tinha uma deficiência no rim, o rim era incapaz, tinha uma insuficiência renal e era incapaz de filtrar as toxinas, e o paciente ia, não existia o dialisador, a diálise, e o paciente acabava morrendo. Hoje a ciência avançou e você morre, né? E vai chegar o paciente ele pode ficar muitos anos fazendo a hemodiálise, filtrando o sangue, mas ele não tem mais uma vida, como uma pessoa saudável, uma pessoa que tem os rins normal. Essa pessoa vai fazer essa filtração no sangue, essa pessoa vai ter que fazer 3 a 4 vezes por semana, fazer esse processo. Ele vai ter que controlar o líquido do corpo, vai ter que, não pode, certos tipos de alimentos ele não pode estar ingerindo. Então, são uma máquina. Hoje a gente sabe que a ciência avançou muito, né? A gente vê um processo desse, uma máquina substituindo um órgão do nosso organismo, né? E hoje, né, que é o de menos, porque o rim tem também a máquina mais poderosa do nosso corpo, que é o coração, a bomba que nós temos no coração, que é o coração, que hoje nós temos também a máquina que substitui, não para o paciente viver com esse coração mecânico, mas
sim para fazer um transplante. Tem uma máquina que você conecta aquele paciente até fazer uma substituição de um coração. A mesma coisa é o rim. Já o rim, você conecta o paciente em uma máquina dessa daqui, olha, e o paciente, não vou dizer que o paciente tem uma vida 100% normal, né? Porque ele tem várias restrições que ele tem que seguir. Uma dieta alimentar, né? Mas esse paciente está levando uma vida estável, né? Então, aqui é o processo de hemodiálise. Agora, nós vamos ver aqui o conceito da hemodiálise. Bom, hemodiálise, um procedimento no qual o sangue é removido do corpo e circulado através de um aparelho externo, denominado de dialisador. Exige o acesso repetido à corrente sanguínea. Uma fístula arteriovenosa, conexão artificial entre uma artéria e uma veia. Então, é criado cirurgicamente para facilitar o acesso. Você vê aqui, ó, é uma fístula arteriovenosa, que eu falei do catéter, feito através de um ato cirúrgico, para conectar o dialisador. É uma fístula arteriovenosa, conexão artificial entre uma artéria e uma veia, olha, é conectado nos dois. E é criado cirurgicamente para facilitar o acesso. Ele é colocado, tem aqui no braço, tem vários locais, também pode ser colocado aqui, né, nessa região cervical. Então, aqui a gente vê o processo. Aqui, olha na região aqui do antebraço, é colocado esse catéter aqui e instalado a máquina. Então, você vê que o sangue ele passa pelo processo de filtração, olha a máquina, processo de filtração, e retorna purificado. Né? Então, é muita inteligência para a sobrevivência do... O objetivo é extrair do sangue substâncias nocivas, substâncias tóxicas do organismo. Remover o excesso de água, os requisitos para diálise, via de acesso à circulação do paciente, dialisador com membrana semipermeável, banho dialisado apropriado, os métodos de acesso à circulação do paciente, cateterização da subclávia, né? A gente vê que é uma artéria que nós temos aqui do lado acima aqui do ombro, tem uma artéria aqui chamada subclávia, é onde é feito esse acesso, colocado esse catéter. Uma fístula arteriovenosa, é certo, vê o excesso de água e vem aqui os cuidados de enfermagem na unidade hemodiálise. Proporcionar ambiente limpo e arejado, verificar o peso do paciente antes de iniciar a diálise. Isso daqui tem ideal fazer a verificação do peso do paciente, porque ele vai ser retirado o líquido. Então, tem a quantidade de líquido que tem que ser retirado desse paciente. Então, tem que pesar antes e depois. Acomodar o paciente na poltrona e orientá-lo sobre o processo. Conectar corretamente os catéteres do paciente na máquina. Controlar sinais vitais rigorosamente, principalmente a pressão, antes, durante e depois a hemodiálise. Observar o funcionamento da máquina
e estar alerta para qualquer alteração. Nesses casos, o médico deve ser chamado imediatamente. É que o paciente, quando ele sai do procedimento de hemodiálise, ele sai um pouco descontrolado, um pouco tonto ali, porque ele passa por um processo muito rigoroso. Fazer o balanço hídrico ao terminar o processo, manter a sepsia rigorosa em todos os procedimentos, observar sinais de hemorragia, choque e infecção, colher o sangue do paciente e do aparelho para verificar o tempo de coagulação, já que é adicionado heparina ao sangue dialisado, pesar novamente o paciente após o término do processo. Então, você tem que pesar antes e depois, anotar todos os dados referentes à diálise, onde fala aqui também, tá vendo? Da anotação de enfermagem, todos os processos é feito a anotação. E o que é feito de imediatos? Verificar a hemorragia. Acontece devido ao anticoagulante adicionado ao sangue do paciente para evitar que o sangue coagule dentro da máquina. Infecção por contaminação que pode ocorrer na punção arteriovenosa, falta de cuidados no manuseio dos catéteres, limpeza deficiente do dialisador, embolia gasosa, filtração deficiente ou excessiva, complicações da fístula. Aqui a gente vê a diálise peritoneal. Veja só aqui onde o aparelho é conectado, onde é conectado e infundido. Olha, bolsa de drenagem, diálise peritoneal, ambulatorial. Aqui é a conexão. Pronto, e aqui as tardias. As tardias, arteriosclerose é o que pode acontecer depois, os imediatos a gente falou, e agora é os tardios. Insuficiência cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio, angina, acidente vascular cerebral, anemia, fadiga, perda do interesse, ausência de energia e estímulo, úlcera gástrica e outros distúrbios gastrointestinais, dor óssea e predisposição a fraturas. E aqui a gente vai falar agora sobre, acho que o último assunto desse vídeo, que é infecção do trato urinário. Então você vê que são muitas afecções do trato urinário, apesar que não só do trato urinário, mas a gente já vem em todos os vídeos falando de afecções, desde o sistema cardiovascular, respiratório, digestório e urinário. A gente vê que são muitas afecções que nós temos que ter. O profissional de enfermagem, ele tem que estar capacitado, ele tem que estar treinado para lidar com esses tipos de afecção do organismo. Então, agora a gente vai falar sobre ITU. ITU, quando é uma sigla que você sempre vai ter que utilizar na sua anotação de enfermagem, que é ITU, infecção do trato urinário. Muitas vezes você vai, se você não tiver o conhecimento, o médico vai colocar lá no diagnóstico ITU. Pode ver que o médico não vai colocar de jeito nenhum infecção do trato urinário. Não, ele vai usar a sigla ITU. E você tem que saber que ITU é infecção do trato urinário. Aí diz aqui, séries de etiologias clínicas que têm em comum a presença de um número significante de micro-organismos em qualquer porção do trato urinário. Então, são qualquer micro-organismo que tiver em porção no trato urinário. Esses micro-organismos podem estar presentes só na urina, ou pode existir evidências de infecção. A infecção em um dos órgãos pode disseminar-se e atingir o trato urinário. Para evitar as infecções do trato urinário, existe um sistema de defesa, o fluxo urinário, o esvaziamento total da bexiga, o pH, que é a acidez da urina, além das defesas imunológicas, que dificultam
a instalação das bactérias. Qualquer normalidade que impeça o fluxo livre da urina pode predispor à infecção. Então, você tem que, não pode acumular a urina, você tem que estar sempre esvaziando a sua bexiga. Né? Muitas vezes você diz que está sem tempo, igual eu já falei, mas sempre tem que estar fazendo o seu xixi de maneira adequada. Sempre esvaziar o trato, a bexiga. A etiologia, a gente vê aqui, os organismos mais comuns causados de infecção urinária, trato urinário, são Escherichia coli, né, uma bactéria. Esses micro-organismos encontrados normalmente no trato gastrointestinal contaminam a urina em função da proximidade entre o orifício retal, uretral e o ânus. Então, são substâncias, fica perto um do outro ali, pode causar, passar um para o outro. Os fatores predisponentes são o uso de roupas íntimas, sintéticas, meias calças, jeans apertadas, papel higiênico perfumados. Você vê aqui, eu prefiro o papel perfumado, mas olha aqui o que causa. Olha o que causa. Papel higiênico perfumado, causa infecção do trato urinário. Guardanapos sanitários, relações sexuais, catéteres vesicais. Nos homens, a hiperplasia dificulta o esvaziamento da bexiga. Hiperplasia é um aumento da próstata. O aumento da próstata obstrui o ducto urinário, aí provoca o acúmulo de líquido, gerando a infecção, gerando a bactéria. E essa bactéria pode subir, como eu já falei, pode subir para os rins, provocando uma complicação maior. Aí tem aqui também a pielonefrite, inflamação renal da pelve. A prostatite também, que é uma inflamação da próstata. A prostatite. Os sinais e sintomas são cefaleias, vômitos, calafrio, frio, febre, dor lombar ou abdominal. O diagnóstico é urocultura, cultura de urina e antibiograma. O tratamento com antibióticos, higiene íntima, ingestão abundante de líquido e orientar completo o esvaziamento da bexiga. E aqui nós terminamos as infecções do trato urinário. Você vê que o tanto de sistema que a gente já passou e nós temos mais, mas a nossa parte principal é focar nos cuidados, no tratamento e também nós entender a enfermagem, entender das medicações. Eu tenho aqui em mãos uma forma de diluição, o papel aqui, de diluição de medicamento e você entender todos os medicamentos que eu vou postar na sala de aula, no grupo, para a gente ter também um entendimento, porque quando a gente estuda as afecções do organismo, as patologias, a enfermagem tem que estar ciente também dos tipos de medicamento, principalmente de antibióticos, que para a infecção, somente do trato urinário, sempre tratado com antibiótico, que é a cefalexina, de 6 em 6 horas, mas também depende da prescrição médica, do tipo de gravidade que está aquela afecção, aquela patologia. Mas a enfermagem ela tem que entender, tem que saber, porque o profissional de enfermagem ele passa por farmacologia. Então, é de fundamental
é muito importante você estar ciente, você entender da farmacologia, dos tipos de medicamento, para você saber responder também pelos seus atos. Ok? Então, até o próximo vídeo. Sei que esse vídeo ficou um pouco extenso, mas até o próximo vídeo.